Senhoras, senhores jovens, queridos irmãos no ideal espírita, exoramos as bênçãos de Deus para todos nós. O admirável Prêmio Nobel de Fisiologia, criador da ciência da metapsíquica, professor Charles Richer, teve a ocasião de anunciar que tudo aquilo quanto em uma época é inverossímil, noutra época é perfeitamente verossímil. Richer pronunciou este conceito por volta de 1890, no período grave dos fenômenos metapsiquistas e das manifestações de natureza paranormal. Na mesma oportunidade, o admirável antropólogo inglês, colaborador e amigo íntimo de Charles Darwin, Alfredo Russel Wallace, teve a ocasião de declarar: eu era um materialista tão convicto e tão completo que na minha imaginação não havia lugar para uma presença espiritual. Os fatos, porém, venceram-me. Tornei-me espírita, porque diante de fatos não existem argumentações. Logo depois, o notável ligeiro elétrico, também inglês, Cromwell Varley, que lançou os cabos transoceânicos da telecomunicação submarina, depois de haver meditado profundamente em torno da realidade da época, declarou por sua vez: os ridículos que os espíritas sofrem somente parte daqueles que nunca se deram ao trabalho de estudar a doutrina espírita. Eu não conheço um só caso de alguém que, havendo estudado o espiritismo com isenção de ânimo, não se haja rendido à sua evidência. Parecendo ser um período fértil de declarações, o notável pai da antropologia criminalista, o professor César Lombroso, acrescentou de motu proprio: esse ridículo faz parte da ironia dos sábios. Quando eu me lembro que nós, os sábios e cientistas, ridicularizávamos os espíritas, eu coro de vergonha, porque também eu tornei-me espírita. Poderíamos referir-nos ao trabalho notável de William Crookes, pioneiro da física quântica, que pôde detectar a matéria radiante, e ao lado dele, de eminentes autoridades na química e na física, no século XX, na biologia, na física quântica, na parapsicologia e, mais recentemente, na biologia molecular, na psiquiatria, na psicologia transpessoal, entretecendo considerações sobre a excelência do espiritismo. Coube, no entanto, ao ínclito codificador Allan Kardec definir que o espiritismo é uma ciência que estuda a origem, a natureza, o destino dos espíritos e as relações que existem entre o mundo corporal e o mundo espiritual. Uma ciência de observação. Não é semelhante às ciências acadêmicas que lidam com fatos objetivos. Tratando-se da paranormalidade humana, de fenômenos de natureza subjetiva e às vezes objetiva, o espiritismo lida com fatos que os comprova. E graças a essa observação, enfileira-se entre as demais ciências por estabelecer paradigmas e por ter pontos básicos de definição. Mas, ao contrário de muitas ciências
O Espiritismo não se detém como uma ciência que confirma a realidade da vida depois da disjunção molecular. Apresenta um aspecto muito especial de filosofia, porquanto, informando que a vida continua depois do fenômeno biológico da morte, Allan Kardec demonstrou que a felicidade, ou a desdita, será resultado do comportamento que o indivíduo mantenha enquanto se encontre na vilegiatura carnal. Por isso mesmo, defrontou os grandes enigmas do pensamento filosófico de todas as épocas. Aquelas mesmas interrogações que permitiram que Sófocles criasse a problemática de Édipus na estrada de Tebas enfrentando a Esfinge. Para poder interpretar a sua interrogação, o Espiritismo vem hoje explicar quem é o ser humano, de onde veio, para onde vai, porque sofre, qual a razão dos seus problemas e dos desafios através da reencarnação. É da reencarnação que se encontra a chave para interpretar as grandes incógnitas que envolvem a vida de relacionamento humano e as próprias problemáticas da criatura perante si mesmo, perante o seu próximo, perante a humanidade. É uma filosofia otimista, porque ela teve o condão de matar a morte, o maior adversário do pensamento filosófico. É a doutrina que, depois de demonstrar que a morte não existe, sendo apenas um fenômeno biológico, e que depois da sua manifestação abre espaço para a vida, asseverando, por outro lado, que a vida não é uma exclusividade do planeta terrestre e tampouco da organização material, já que a vida é causal fora da matéria, de onde viemos, para onde retornaremos. A vida física é um breve período entre duas margens da eternidade. A causalidade de onde procedemos e o resultante para onde nos dirigimos. Ao apresentar essa filosofia otimista, o Espiritismo recorre à ética moral de consequências religiosas e vai beber os seus postulados no Evangelho de Jesus, na pulcritude original, conforme ele e os seus discípulos o viveram, em toda a legitimidade, sem margem a quaisquer expressões que proporcionem derivativos. É, portanto, uma proposta em 3 aspectos fundamentais que se completam em uma única unidade: a ciência que investiga e comprova, a filosofia que explica e a religião ético-moral que traça diretrizes para o comportamento da felicidade. O Espiritismo estabelece que a vida tem um sentido na face da Terra e que esse sentido é nada mais, nada menos do que o modus vivendi a que nos entregamos. E para poder demonstrar a excelência dos seus paradigmas, tem como pontos fundamentais Deus, a imortalidade da alma, a comunicabilidade do espírito que comprova a imortalidade da alma, a reencarnação que explica a realidade do ser e os fundamentos existenciais, a pluralidade dos mundos habitados, demonstrando que em nossa galáxia, com aproximadamente 200 bilhões de sóis, não seria crível que somente a Terra pequenina, perdida em nosso céu boreal, fosse exclusividade da vida inteligente. Ainda mais se considerarmos, conforme o telescópio Hubble, que diariamente nos apresenta o nascimento de novas galáxias e a absorção de outras tantas pelos buracos negros, que existem, segundo Einstein, aproximadamente 100 milhões de galáxias
muito mais férteis do que a nossa. O Espiritismo nos ensina que, além da nossa dimensão geográfica, há outras dimensões siderais, nas quais se realizam os fenômenos da vida inteligente, confirmando Jesus no seu enunciado em João, quando tem ocasião de dizer: credes em Deus? Crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Senão eu não teria dito: vou preparar-vos lugar. Mas o Espiritismo, fazendo essa colocação em 5 itens, que são seus paradigmas, que são as bases da sua doutrina científico-filosófico-moral, abre um elenco de perspectivas para entendermos a razão da nossa vida no planeta terrestre. Existe uma fatalidade, apenas uma fatalidade. Tudo que nasce, morre. E dessa fatalidade biológica, uma finalidade, a perfeição. Deus cria-nos, conforme revelaram os Espíritos, simples e ignorantes. Isto é, destituídos de conhecimento e desprovidos de atavios, carregando, no entanto, a semelhança divina, a potencialidade desse Deus que está emboscado em nosso sentimento, como dizia Blaise Pascal. É necessário que desenvolvamos essas aptidões que dormem em latência para atingirmos o estado de plenitude que é o nosso destino. A plenitude, felicidade no sentido integral, é a meta que nós alcançaremos, etapa a etapa, através das sucessivas reencarnações, quando iremos desenvolvendo aptidões e conquistando espaços mentais para mais entendermos a realidade cósmica na qual estamos mergulhados. Apresentando que nessa longa jornada, a divindade nos permite 2 vertentes. Quando erramos, voltamos a repetir a experiência, uma provação. Ela se nos apresenta como sofrimento, um sofrimento que podemos administrar com facilidade. É o aluno no currículo escolar que, não se havendo desenvolvido conforme seria de aguardar-se pedagogicamente, vai reprovado. Além de perder aquele precioso período da sua existência, ele tem a amargura, a angústia de estar a repetir uma experiência com outros que competem muitas vezes com melhores condições. A dor apresenta-se-lhe como sendo uma consequência inevitável e natural do mau uso que ele aplicou à razão. Ele é, portanto, o autor do seu destino. Toda vez que debanda da segura rota do equilíbrio, ele experimenta as consequências perturbadoras dessa opção. Toda vez que ele desempenha a tarefa que lhe está reservada, ele é promovido pelas próprias conquistas realizadas. A segunda vertente, se ele teima em continuar errando, se ele persevera nos seus equívocos, e se ao mesmo tempo ele acumplicia-se com o desequilíbrio de outros e desenvolve as aptidões negativas a desserviço do bem, ele passa pelas expiações. A aprovação é uma escolha de retificação. A expiação é-lhe imposta como necessidade inadiável de encontrar a felicidade, que ninguém pode postergar sine die. A lei é de progresso. E dentro dessa lei de progresso, mesmo nas situações penosas, estamos adquirindo conhecimento, vivenciando experiências. A doutrina espírita acena-nos, através desses recursos pedagógicos, provação, expiação, a desenvolver as aptidões inatas e atingir a plenitude sem mecanismos de fuga, sem conflitos de culpa. Somos responsáveis pela maneira como administramos a nossa vida, porque a divindade nos brinda o livre-arbítrio. Temos
a faculdade de discernir e de optar por aquilo que melhor nos apraza. Se nós preferirmos a noite densa, temos o direito de tropeçar na escuridão, mas não evitaremos o amanhecer que chegará depois. E despertaremos com os danos da travessia durante a noite cruel, ou encontrarmos a estrada luminífera que nos vai encaminhar para o sol da liberdade. Por essa razão, Allan Kardec interrogou as entidades venerandas, conforme se lê em o Evangelho, em o Livro dos Espíritos, na interrogação número 621, aonde está escrita a lei de Deus. E as entidades amorosas redarguiram: na consciência. É a nossa consciência o juiz, é também o nosso defensor, mas é também o acusador. Ela está íncita do ser que somos, e para onde vamos, levá-la-emos conosco, não sendo, portanto, factível de fugirmos à sua presença, que faz parte da nossa constituição espiritual. Essa doutrina maravilhosa apoia-se, no entanto, na paranormalidade humana. Foi através desse sexto sentido, designação apresentada pelo mesmo Charles Richet, ou mediunidade, palavra cunhada por Allan Kardec, que nós podemos ter a certeza daquilo que sonhavam Sócrates e Platão, a respeito do eidos, o mundo das ideias, a respeito do ser e do não ser, aquilo que etigozava Pitágoras, da sua maravilhosa escola de iniciação, quando falava que a alma é uma chama velada. Quando lhe colocamos os santos olhos do amor, ela esplende. Quando escasseia este combustível maravilhoso, ela então debilita-se e termina por morrer, apagando-se. Ou a grande visão maravilhosa de Jesus, quando se nos refere sobre a Jerusalém libertada, a Jerusalém simbólica, que é a nossa plenitude, libertada dos nossos vícios, das nossas defecções, das nossas paixões primitivas, que remanescem como atavismos, arquétipos, tendências, manifestações promíscuas que nos mantêm na retaguarda do processo espiritual. Foi a mediunidade que sempre esteve presente na história da humanidade, sob variadas designações, no profetismo hebraico, através da boca profética também do santuário de Delfos na Grécia, quando pitons e pitonisas realizavam o ministério do conúbio com o mundo espiritual, ou dos hierofantes egípcios, ou dos místicos medievais, ou dos histéricos do século XVIII e XIX, ou dos médiuns, a partir da segunda metade do século XIX, alargando-nos os horizontes da vida para demonstrar que a morte nada mais é do que um passaporte para a vida. Coloquemos isto em fatos reais. Eu encontrava-me numa cidade do sul do país, e depois de um programa de televisão com o célebre apresentador da época, 1978, ao encerrarmos um programa de muita agitação naquela época, as entrevistas eram febricitantes, um tanto agressivas, com mordacidade e ironia, ele perguntou-me: o senhor aceitaria um desafio para o encontro no teatro, em um domingo pela manhã, irradiado para todo o estado e o Cone Sul, quando as pessoas lhe fariam perguntas, porque eu acabo de receber telefonemas dizendo que nós combinamos. As perguntas que eu lhe faço são combinadas antes. Amigos me dizem no fórum que tudo isso é uma farsa, porque ao lhe propor a pergunta, o senhor me responde, e ninguém acredita que isso seja natural, de improviso. O senhor aceitaria, portanto, um encontro público? E eu lhe disse que não tinha problema. Para mim era indiferente que fosse público ou em privado, que fosse numa sala de televisão ou no teatro. Então ele anunciou que no próximo domingo,
em um teatro muito grande da cidade. Nós estaríamos de 9 às 10h30, o horário do seu programa na rádio principal do estado, para atender a questões que não seriam formuladas por escrito, para evitar pânico e evitar dificuldades naquele momento de agitação. Eu aguardei a expectativa com muita tranquilidade. E no domingo anunciado, quando cheguei ao teatro, havia tanta gente e um burburinho tão grande que eu acreditei estar deslocado. E perguntei ao senhor, o que é que vai ter aí no teatro? Ah, é um homem que recebe Satanás que vai falar. Eu fiquei tão feliz, porque pela primeira vez eu ia ver Satanás falar diretamente. E claro que não poderia ser eu. Pessoas haviam dormido à porta do teatro para arranjar um lugar na fila, para chegarem logo. Eu me fui adentrando e esperando ver quem seria o enviado de Satanás. E quando cheguei ao entrevistador, que estava muito agitado, eu disse, antes da nossa entrevista, vai ter alguma coisa satânica? Ele disse, vai, e é você quem vai receber. Tomado de espanto, eu comecei a orar, porque diante da oração, Satanás tem as suas delicadas reservas. Sentei-me, foi aberto o programa, havia um certo frisson, e chegaram as perguntas que ele mandava alguém selecionar e fazer-me através de um outro microfone. Pergunta vai, pergunta vem, o Espiritismo é a doutrina das respostas. É natural que alguma coisa, muitos de nós não saibamos, mas o bom senso, baseado nos ensinamentos da doutrina dos seus paradigmas, pode esclarecer sem qualquer dificuldade e sem qualquer genialidade. Estávamos nessa movimentação por meia hora, quando alguém disse, é uma farsa, está tudo combinado, só lhe passo as perguntas que o senhor sabe. Eu sorri para ele e disse, então o senhor me pergunte uma coisa que eu não saiba. E o entrevistador perguntou, Divaldo, você responde assim? Ele disse que não façam 10 perguntas de uma vez, uma a uma eu respondo. Então vamos abrir microfones. E abriu o microfone, um levantou a mão e o outro. E nós fomos respondendo. Mas o que me interessa é chegar a este momento. Uma senhora levantou a mão e perguntou-me, o senhor me poderia dar notícias da minha filha Bebete, que desencarnou faz alguns anos? Eu olhei, a mediunidade não serve para espetáculo. Allan Kardec foi muito severo. A mediunidade jamais subirá ao palco das feiras para divertimento dos ociosos. Mas se tratava de uma mãe que estava aflita, e concentrando-me, interiorizando-me, eu lhe disse, os dados são insuficientes. A senhora me diz o nome da criança, me dá a data do óbito e o lugar da cidade, onde ela morreu. E os espíritos que aqui estão me ajudando, se eles aprouver, me dirão alguma coisa no transcurso das perguntas. Se eles não disserem nada, eu não lhe poderei dizer qualquer coisa. Mas no momento em que eu terminava, eu ouvi nitidamente a voz veneranda do apóstolo Dr. Bezerra de Menezes dizer, mas ela já tem a mensagem da própria filha, porque fui eu quem a trouxe através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Eu disse-lhe, ouço o benfeitor espiritual, não declinei o nome, dizer-me que a senhora já recebeu notícia de sua filha. Em um instante inolvidável, ao lado do apóstolo Chico Xavier. Ela disse, é verdade. E outro perguntou, e somente 12h30 é que a reunião foi encerrada e as pessoas queriam prosseguir. Então o entrevistador disse, pelo menos deixemos-lo descansar, que está de pé há 3 horas. Eu era um tanto mais jovem, há 30 anos quase. E se formou um grupo e começamos a conversar. Este perguntava algo, aquele outro. Quando se aproximou a senhora da questão, acompanhada de um cavalheiro de uns 50 anos aproximadamente, era uma dama de 40, 42 anos, e muito nervosa, ela me disse, Divaldo, o senhor me dá 5 minutos? Eu aprendi que quando uma pessoa pede 5 minutos, é meia hora. Quando pede 10, passa a tarde com a gente. Ele disse, a senhora me pede 5 minutos, eu lhe darei 20. Mas vou controlar pelo relógio. Ela disse, eu cumprirei. Abriu a bolsa
E disse: não é que o senhor disse uma verdade? Eu disse: não apenas uma, tenha dó, eu disse várias verdades. Agora eu atendi a sua verdade. Eu estou aqui com a mensagem que a minha Bebete me deu através do Chico. O senhor quer lê-la? E entregou-me. No momento em que me deu, e eu ia desdobrar as folhas de papel de jornal nos quais eles escreviam naquela época, quando eu disse: um momentinho, senhor Divaldo, o senhor não vai entender. Esse é meu marido. Eu gostaria de antes contar a nossa história. Nós fomos o casal mais feliz do planeta. Morávamos na cidade Y, no interior. Meu marido é dono de uma fortuna expressiva. E nós fomos muito felizes. Tivemos 5 filhos varões. E meu marido dizia: que falta nos faz uma menina. Parece que Deus só está mandando para a terra reprodutores e não os instrumentos da reprodução. Durante esse período, eu pedi a Deus que mandasse uma filhinha. Eu sou psicóloga e meu marido é um grande industrial. Quando meu filho mais jovem completou 5 anos, eu concebi. E ao conceber, eu tive a certeza de que se tratava de uma filha. Acalentei a ideia e quando nasceu nosso anjo, demos-lhe o nome de Elizabeth. E passamos a chamá-la na intimidade Bebete. Bebete era um anjo corporificado no ser material. Amamos-la com esse enternecimento da filha única, sem nenhum demérito para os 5 rapazes, que já não nos exigiam tantas carícias. Bebete adornou nosso lar. Os irmãos amavam-na com extremos de verdadeira paixão. Quando minha filhinha completou 4 anos, meu marido me disse: deveremos transferir-nos para a capital, porque eu faço muitas viagens ao exterior. Os meus negócios mais relevantes são na capital. Torna-se-me muito pesado. Depois de uma viagem internacional até São Paulo, Rio de Janeiro, mais um voo até esta cidade e mais outra viagem até o nosso lar, isso exaure-me. Eu quero convidá-la para morarmos na capital. Colocaremos nossos filhos nos melhores colégios e a nossa Bebete em um jardim de infância especial. Eu anuí. Ele construiu no bairro Y uma verdadeira mansão. Demoramos 1 ano construindo a casa dos nossos sonhos. Transferimos-nos para ali e colocamos a nossa filhinha em um precioso jardim de infância. A felicidade não podia ser maior. Era impossível que na terra outros parceiros completassem-se com tanta plenitude. 6 meses depois, quando estávamos morando na capital, meu marido um dia perguntou-me: você me ama ao ponto de um grande sacrifício? Mas, Oresta, você sabe que sim. Pois eu quero dizer-lhe uma coisa: entre nós nunca houve mistérios nem farsas. Eu estou apaixonado por uma outra mulher. Ela seduziu-me completamente. Mas eu amo você com todas as veras do meu coração. Estou atormentado e vou procurar auxílio psicológico. Mas eu não posso viver sem essa mulher. E não posso viver sem você e os meus filhos. Quero pedir-lhe um sacrifício. Que você concorde que eu passe o fim de semana com ela. E na segunda-feira que eu venha para casa e a minha vida será normal. Nós diremos aos nossos filhos que eu estarei viajando nesses dias. Você concorda? Eu pensei que ele estava brincando. Somente poderia ser uma brincadeira, um teste qualquer. Eu sorri e disse: claro que eu concordo. Mas era verdade. Ele me falou com lágrimas que essa atração fatal e irresistível era maior do que as suas resistências. Ele teria que viver com ela de alguma forma, até que passasse o tormento desse desejo insaciável. E como eu o amava, eu anuí. Com uma condição: enquanto ele estivesse com ela, ele teria que me respeitar. Dormiria numa outra alcova e não naquela que nós compartíamos. 1 mês depois, ele me disse: você há de me perdoar, mas eu não posso viver sem ela e não posso viver sem você.
Eu agora passarei a semana com ela e virei a casa nos fins de semana. Você me aceita? Eu não lhe disse nada. Mas a nossa Bebete, com menos de 6 anos, percebeu na alma atormentada de meu marido o drama que ele vivenciava. Quando ele chegava a casa, ela saltava no seu pescoço e dizia: papai, por que você nos abandonou? Não, filhinha. Mamãe há de lhe ter dito que eu estava viajando. Papai, por que você viaja tanto? Você não precisa, papai. Nós somos muito ricos, não somos? Somos, minha filha. Será por pouco tempo. Eu lhe prometo que dentro de 3 meses eu não viajarei mais. Ficarei com você para todo sempre. Ela se aninhava no meu colo, no colo do meu marido, chorava. E ele, atormentado, me olhava e dizia: não posso. Sei que estou matando-me e que estou matando você, mas é mais forte do que minha vida. E continuou. Certo dia, ele me disse: acabou a magia, quebrou o encanto. Voltei para ficar. Você me recebe? Eu disse-lhe: não é tão fácil. Naturalmente, depois que você me dilacerou a alma, me vem pedir para cicatrizá-la a golpes de pressa. Não é tão fácil. Eu terei que digerir, terei que superar. Vamos namorar outra vez. Nesse período você não tem passado, nem eu tampouco. Não nos conhecemos. Vamos reencontrar-nos agora. E comecemos uma nova experiência afetiva. Eu amava a loucura, mas a mágoa asfixiava-me, despedaçando meu coração. Quando nossa querida Bebete completou 6 anos, preparamos uma festa, um garden party, recebemos os seus coleguinhas. Ela deveria encerrar o seu curso para adentrar-se no fundamental. E foi exatamente nesse momento que nos aconteceu a tragédia. Bebete foi para a aula, como sempre, com uma pajem que a levava e o chofer. E quando à tardinha a nossa ama foi buscá-la, recebeu a notícia de que ela já tinha vindo para casa. Não havia permissão para que ela saísse, senão com a ama e com o nosso chofer. Mas havia um bilhete em que uma senhora lá estivera e dissera: eu venho buscá-la, eu sou a madrinha e tenho o direito de levar, aqui está, uma solicitação firmada pelo seu pai. É claro, a escola entregou e a minha Bebete foi sequestrada. Ninguém pode imaginar a dor, a angústia da incerteza. Corremos para a polícia e notificamos. De imediato foram colocados agentes no aeroporto, na estação rodoviária, na ferroviária. Foram armadas nas estradas várias organizações para revistar automóveis. Colocamos notas e fotografias de minha filha no jornal no dia seguinte. E aguardamos de uma forma dolorosa que ela voltasse nessa noite terrível em que a realidade estava além da imaginação. E ela não voltava. Não voltava. A nossa incerteza, a nossa segurança, a nossa dor. 3 dias depois, os meus nervos não resistindo, eu tive que ser sedada. E o médico generosamente pôs-me a dormir para evitar que eu enlouquecesse. Ao 5º dia, crianças que brincavam no subúrbio da cidade encontraram em um saco um corpo em adiantado estado de putrefação. Levado à polícia, ali encontraram a minha Bebete. Meu marido foi chamado. Ele reconheceu o cadáver. E naturalmente começou agora a caça à tragédia. A nossa filha tinha sido assassinada a machado, despedaçada, com uma crueldade irracional. Eu somente vim a saber depois, quando ela foi levada num caixão especial ao cemitério.
Quando eu soube que ela foi assassinada, eu não podia acreditar. Quem seria capaz de fazer isso a uma criança de 6 anos? Por quê? Ninguém havia pedido resgate. Não havia nada. Então eu entrei nesse delírio quando a polícia partiu à procura da pessoa criminosa. Detetives particulares colocados pelo meu marido começaram a pesquisar e no levantamento que fizeram descobriram que ele havia tido um caso paralelo enquanto estávamos casados. E foram até a senhora, que era a amante com quem ele vivia. Com muita habilidade, ela foi chamada à polícia. E depois de interrogada com muito tato psicológico, ela terminou por dizer: matei-a. E não me arrependo. Matá-la-ia outra vez, 1000 vezes, porque não era uma criança, era uma competidora. Eu perdi por causa dela. Ela tomou-me de mim. E eu não me arrependo de tê-la assassinado. Quando a notícia transpirou, as pessoas correram para o cárcere para linchá-la. Foi necessário transferi-la para uma prisão de grande segurança. Quando eu tomei conhecimento que foi ela, a amante de meu marido, que matou nossa filha, eu disse para ele: foi você quem a matou. Foi você, depravado. Porque se você não tivesse um caso paralelo de quem não necessitava, a criminosa não teria destruído o ser mais amado pelo qual anelamos tanto. E criou-se um abismo entre nós. O ódio devorou-me, colocando-me totalmente louca. Ele era o culpado, não era ela. Ele sim era o responsável, porque afinal de contas, na sua fúria machista, ele poderia haver se controlado ou teria separado do lar para viver o seu desejo. Foi nesse estado que amigos trouxeram um religioso para me consolar. Mas haverá palavras que consolem uma pessoa nesse estado de transe. O sacerdote que veio disse: conforme-se, é a vontade de Deus. E eu blasfemei. Que Deus é este? Que monstro! Para nos fazer a prova, ele destrói a vida de nossa filha, um ser angélico. Não posso aceitar esse Deus. E blasfemei as forças que eu tinha para poder vingar-me desse monstro que roubou a minha filha porque meu marido era um prostituto. Então vieram outros religiosos, assinaram-me a Bíblia, a punição divina. Eu não posso admitir que haja uma divindade punitiva. Foi nesse drama que um dia uma amiga chegou-se até nós e perguntou-me se eu já ouvira falar de Francisco Cândido Xavier, o doce apóstolo que residia em Uberaba. A minha vida social era tão intensa e o meu desligamento da vida espiritual era tão profundo que eu sequer sabia quem era. E ela me disse: vão a Uberaba, você e seu marido. Chico Xavier vai explicar as razões dessa tragédia. Você lembra de meu filho que morreu no acidente de moto? A dor que me trespassou o coração. Então ouça o que ele me escreveu pelas estranhas mãos desse homem bondoso. E a minha amiga leu a carta que o seu filho trouxe da imortalidade, dizendo que estava vivo. Era ele. Eu o conheci, senhor Divaldo. Eu conheci o rapaz, era ele. E eu perguntei: o que é que tem que fazer? Nada. Chega lá, não paga nada. Ele não aceita nada. Entra na fila. E se Deus permitir, durante a reunião, você receberá uma mensagem. Meu marido, talvez para diminuir a culpa, fretou um avião. Fomos diretamente a Uberaba. Sabíamos que era às sextas-feiras que Chico Xavier atendia. Estamos em 1978, eu repito. E é quando lá eu cheguei e postei-me na fila. Era tarde demais, porque ele atendia 40 pessoas, que naturalmente chegaram na véspera da quinta-feira. Eram distribuídas 40 fichas. E os outros, deveríamos aguardar o fim da reunião para apertar-lhe a mão. Ele era humano.
já um homem de mais de 60 anos, cansado das vicissitudes. Eu fiquei tão desesperada que olhei aqueles 40 privilegiados e gritei: eu compro a ficha de qualquer um de vocês, dei-me o seu lugar, eu pago a importância que pedirem, eu tenho que falar com ele, ou eu me matarei. Estava desvairada. Uma senhora, no 5º lugar na fila, olhou para mim e disse: dinheiro aqui não vale nada. Guarde os seus tostões para o seu sepultamento. O que vale aqui é o sofrimento. Nós somos aqui selecionados pela dor. Eu estou aqui para receber uma resposta de meu filho, que foi vítima de um cruel acidente de automóvel em São Paulo, aos 17 anos. Qual é a sua dor? A minha? A minha é a dor que não tem nome. Minha filha de 6 anos foi assassinada. A mulher me olhou e disse: eu já vim aqui 10 vezes e nunca consegui. Mas a sua é uma dor maior do que a minha. Tome a ficha, entre no meu lugar. Eu voltarei depois. Eu olhei para ela e nunca pude esquecer do seu rosto de sofrimento e do seu gesto de renúncia. A partir das 14 horas, adentramo-nos e ele sentado com uma prancheta para alguns apontamentos, se necessários, começou a receber-nos. Quando eu cheguei junto a ele, encontrei aquele homem de aspecto doce e suave. Eu que não sou de explosões emocionais, eu só pude dizer assim: senhor Chico. E ele me disse: seja bem-vinda, minha irmã. Dona Margarida, sua mãezinha, está aqui com a nossa querida Bebete. Eu não pude dizer nada. Fiquei estrangulada de emoção. Eu quis falar, mas não podia. Ele sorriu, pegou minha mão e disse-me: sente-se ali. Confie em Jesus, porque o telefone toca de lá para cá. Mas ela já está na linha, acompanhada da vozinha. Eu fiquei ali petrificada. Eram 15 horas. Permaneci, adentrei-me pela noite, às 3 da madrugada, quando ele começou com o correio de luz. A primeira pessoa era a senhora que me cedeu seu lugar. E o filho dizia: mãezinha, eu não estava programado para comunicar-me, mas como você deu seu lugar a outrem, os bons espíritos trouxeram-me para lhe dizer que é dando que se recebe. A senhora chorava e a mensagem continuava. A segunda era de uma senhora que vinha falar ao coração desolado do viúvo. A terceira era de Bebete. Quando ele falou com uma voz doce: senhor e senhora fulana de tal, a mensagem é de Bebete. Eu quase perdi os sentidos. Fui arrastada literalmente até junto dele e ele começou a ler. Agora, seu Divaldo, leia a mensagem, por favor. Eu desdobrei-a e a mensagem dizia assim: mãezinha querida, meu querido papai fulano, se alguém pensa que me matou, equivocou-se. Eu recordo-me de tudo até determinado momento, quando uma senhora muito simpática no automóvel azul chamou-me pela grade e, conversando com o encarregado, entregou-lhe uma carta. E ela disse: Bebete, eu venho buscá-la em nome de papai. Era uma senhora tão simpática. Ela colocou-me para sentar atrás dela, pediu-me para ficar bem e disse: olha, eu trouxe umas balas, umas guloseimas, e deu-me um chocolate. Eu comecei a comer o chocolate, mãezinha, senti um sono, adormeci e não vi nada do que aconteceu. Quando eu acordei, a vovó estava do meu lado. Eu olhei para ela e disse: vovó, você já morreu. E ela disse: você também.
Só que não existe morte, nós estamos vivas. Mamãe, eu quero lhe pedir que não se desespere, eu estou viva. Eu não sei explicar ainda a razão desse acontecimento, mas a vovó me disse que me vai explicar na primeira oportunidade. Aqui estão comigo fulano, beltrano e cicrano, que eram membros da família. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, papai, lembra-se, no dia que eu lhe pedi para você não viajar mais, você me abraçou e me disse: filhinha, eu vou lhe pedir uma coisa. Se algum dia, quando você crescer, você souber de algo terrível que não possa perdoar, eu quero lhe pedir, pelo menos, desculpa. Você me promete, Bebete, mesmo que você não consiga perdoar, você consegue pedir, permitir-se, desculpe. Ora, papai, você pedir a mim uma criança que fizesse a diferença entre perdão e desculpa? Eu não entendi. Mas eu agora venho dizer, mamãe, papai, se vocês não puderem perdoar a essa senhora, ela está doente, ela enlouqueceu, pelo menos desculpe. Vovó levou-me lá em casa, paizinho, e quando eu entrei na alcova, mamãe estava caída em delírio, e você estava com a gaveta da cômoda aberta e dentro dela uma machadeta, e eu via seu pensamento dizer: vou decepar-lhe as mãos, e depois me matarei. Papai, ninguém morre. Se você não puder perdoá-la, pelo menos desculpa. É um pedido de sua filhinha. Não posso escrever mais. É vovó, e é um senhor de nome Bezerra de Menezes que estão escrevendo por meu intermédio. Mas quero deixar um beijo, e declinou o nome dos 5 irmãos, de cima para baixo, do mais velho para o mais novo. E para você, mãezinha adorada, o meu coração de ternura, eu voltarei outra vez, com todo carinho, em letra de forma, Bebete. Quando eu terminei de ler, eu tinha lágrimas nos olhos. A senhora me olhava nesse misto de felicidade e de dor. Então eu dobrei a mensagem carinhosamente e disse: meus parabéns. A sua filhinha, portanto, prossegue em paz, porque foi o próprio Dr. Bezerra de Menezes quem me formou. Fique feliz. Ela então me disse: Edivaldo, será que a minha filha está aqui? Eu digo: está sim, senhora. Ela está conosco. Sim, ela está me dizendo que seu aniversário é amanhã. E ela então está lhe fazendo um pedido. Ela gostaria que o aniversário fosse celebrado com uma visita da senhora ao cárcere, para dizer à mulher que lhe roubou a vida que a senhora perdoava. Não posso. Isto é demais. Isto eu não posso. Eu a odeio. Eu digo: então não ama sua filha. Esses 2 sentimentos são antípodas. O amor é que vai fazer a viagem para diluir o veneno do ódio. Ela pediu, e a senhora fará quando puder. Abraçamo-nos, e ela perguntou com que vestido ela está. Do aniversário, aquele com que foi assassinada. Um vestido rosa, com pequenos babados. Ela disse: é minha Bebete. E chorou copiosamente no meu ombro. E eu também extravasei toda a ternura, enquanto o homem, ainda amargurado, permanecia. Eu o cingi no mesmo abraço e perguntei a ela: já o perdoou? Ela disse: ainda não, mas já o desculpei. Estamos juntos na mesma dor. Eu digo: então se unam agora na mesma alegria do reencontro que começou em Uberaba, fazia 3 meses. Ali ficamos ainda alguns minutos e demandamos a casa, amparado pelo nosso entrevistador e algumas pessoas, alguns soldados. Alguém perguntou-me: está sendo preso? Eu digo: não, estou sendo libertado, porque a polícia tanto prende como liberta. Era uma forma de sair do tumulto. Meses depois,
Eu recebo um telefonema e uma voz me pergunta, muito aflita: seu Divaldo, eu sou fulana de tal, a mãe de Bebete, lembra-se de mim? Como não? A senhora e Bebete são inesquecíveis. Seu Divaldo, eu agora já sou espírita. Comecei a ler a obra de Allan Kardec. E como é aniversário de morte de minha filha amanhã, hoje eu dei-lhe de presente de nascimento na outra vida uma visita à assassina. Consegui dos juízes visitá-la. Fui acompanhada da minha advogada, uma das minhas advogadas. Adentremo-nos. Quando lá eu cheguei, eu tive um choque ao verificar quem era a criminosa. Eu sempre me neguei a saber quem era. Era uma amiga minha, que comia na minha casa, que participava da nossa vida. Eu tive um choque que me eletrizou. Quando eu fui abrir a bolsa, ele gritou: não me mate, pensando que eu ia tirar algum revólver. E ele disse: não, você não merece morrer. Você é tão perversa, você é tão cruel, que deve experimentar a pena de vida para ter tempo de sofrer. Eu a havia perdoado, mas agora começa tudo de novo. Eu não sabia que havia sido você. Ela tirou-se no chão e me pediu perdão. Todo mundo enlouquece uma que outra vez. Eu estava e permaneço louca. Nunca mais eu me encontrarei comigo mesmo. Eu lembrei-me de minha filha dizendo: desculpe se não puder perdoar. E eu disse-lhe: Bebete voltou, fez-me uma carta. Eu quero dá-la a você, com este livro que vai salvar a sua vida. Joguei-o através das grades, o Evangelho segundo o Espiritismo, com a mensagem de minha filha dentro. E disse à minha advogada, na frente dela: a partir de hoje, eu vou pedir ao meu marido que retire todos os nossos advogados de acusação. Ela será acusada apenas pela promotoria pública, porque o problema é dela, não é nosso. Então estou telefonando ao senhor para dizer que eu consegui. Estamos construindo uma creche para crianças em nome de Bebete. Seu Divaldo, o que é que o senhor acha? Eu digo: pergunte ao seu coração. O coração de mãe identifica-se melhor com a fonte da vida do que os estranhos corações. E quando estávamos falando, o Bebete apareceu-me e disse: diga, mãezinha, que ela é a mais bela estrela da noite de Natal, depois de Jesus. Eu falei, voltei à mesma cidade. Fui convidado para inaugurar um lar de crianças órfãs, em homenagem a Bebete. O casal reajustou-se, ficando talvez alguma leve fissura. Mas então os dois resolveram-se por unir as suas energias a favor da infância. Criaram até hoje 5 lares, 5 creches, onde recebem os filhos do sofrimento em homenagem à sua estrela polar. Então o Espiritismo é essa doutrina que arranca da treva da morte para a claridade do dia. Nasceu da mediunidade, e através da mediunidade, que é a porta de consolação, o Espiritismo é essa ponte entre este mundo propínquo e o Deus longínquo, para que nós atravessemos conjugando o verbo amar. Tinha, portanto, muita razão Alfred Russel Wallace ao declarar: eu era um materialista tão convicto e tão completo que na minha imaginação não havia lugar para uma existência espiritual, mas os fatos são imperiosos, os fatos venceram-me, sou espírita, porque diante de fatos não existem argumentações. Essa doutrina extraordinária pela linguagem dos fatos, que está ao alcance das nossas vidas,
em obras memoráveis que lhe constituem o alicerce básico sobre o qual está erguido o templo da filosofia libertadora da imortalidade da alma. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, que se chama vulgarmente o Pentateuco da codificação. Allan Kardec foi esse missionário dos céus que mergulhou na treva, na névoa da vida material para abrir-nos os caminhos e provar-nos que a felicidade é possível. Mais tarde, Bebete viria narrar o porquê da tragédia, as causas anteriores da aflição. Naturalmente, não se justifica nunca que alguém pegue a adaga e faça justiça com a própria mão. A divindade tem recursos para cobrar aos infratores os seus delitos. Ninguém pode, portanto, fazer justiça em nome da lei de causa e efeito, porque todos somos passíveis de equívocos e de comprometimentos. Mas, muitas vezes, a loucura toma do indivíduo e ele se transforma no braço infeliz da justiça, dilacerando vidas que se sublimam e desgraçando-se a si mesmo, que mergulha no baú da sua aflição. O Espiritismo então explica por que nós sofremos. Diante da dor, ao invés da blasfêmia e do desespero, uma atitude positiva, não de uma resignação indiferente, estática, mas de uma resignação dinâmica. Transformar a nossa dor em motivo de alegria de viver, transformar as nossas lágrimas em sorrisos do próximo, mudar a paisagem triste da terra por onde deambulamos em um jardim de bênçãos para que outros aspirem o perfume a trescalar das rosas que virão. Essa é a proposta do Espiritismo. Não veio combater os maus, nem perseguir aqueles que nos combatem. O Espiritismo veio acabar com o mal que existe na terra. Veio ensinar-nos a jovial fraternidade, dizer que as doutrinas religiosas são caminhos, uns mais largos, outros mais breves, todos eles centrados na busca de Deus, o Pai amorável, nesta hora de tantas dores, de tantos conflitos, de tanta incerteza, de agressividade, de crueldade. Quando nos sentimos totalmente desequipados de energias e de equilíbrio para enfrentar as vicissitudes, a doutrina espírita proclama a era da paz, a era do amor. Seja você quem ama, seja você quem realize a paz interior. Não espere a paz política, a paz trabalhada por decreto, a paz governamental, que essa paz de fora de maneira nenhuma luarizará a intranquilidade de dentro. Mas realize aquela paz, conforme anunciada por Jesus. Eu vos dou a minha paz, como somente eu a posso dar. Equivale dizer, a paz da consciência tranquila. A paz que vem do mundo é ansiosa, é um espaço de preparação para a próxima beligerância. Mas a paz que vem de Jesus é aquela que nos torna dúcteis, afáveis, que nos ensina a entender o próximo e a ajudá-lo, mesmo quando ele nos prejudica. Parece paradoxal, mas é exatamente dando que nós recebemos. É exatamente oferecendo que nós possuímos. Na contabilidade mercantil, aquele que dá, tem. Aquele que guarda, deve. Tudo que nós temos, devemos à vida. Tudo que nós damos, possuímos na vida. Então este é um momento de novas reflexões. Distendamos as mãos, um aperto de mão, um sorriso jovial, uma palavra amiga. Nunca, quanto hoje, as criaturas necessitaram tanto de um sorriso, de uma palavra amiga. Certa feita eu estava sorrindo porque eu acho a vida tão maravilhosa que alguém me perguntou, você está rindo de mim ou rindo para mim? Eu disse as duas coisas. Rindo para você e rindo de você estar tão enfesado. Aí a pessoa riu, eu digo, agora eu estou rindo só para você. Ele disse, que cara, hein? Eu disse, é cara.
porque nós já não somos mais gente, nós somos apenas caras. É necessário que nós levemos uma mensagem de alegria. Se você não puder mudar o mundo, e não vai poder, mude-se interiormente. Se não puder plantar um jardim, plante uma roseira. Se não for capaz de criar um pomar, plante uma árvore que seja frutífera. Já que vai plantar a árvore, opte por uma árvore que dê sombra e que dê frutos. Seja você quem disputa a honra de ser feliz, naturalmente, levando uma mensagem de felicidade. E apesar do clamor, do desespero, seja você quem diz: Senhor, eu gostaria de dizer-te que amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Quero dizer-te que eu amo o amor. Muito obrigado, Senhor, pelo que me deste, pelo que me dás. Muito obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que corre fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão eu detecto os cegos que andam na escuridão, que tropeçam na multidão, que choram na solidão. Por eles eu oro e a ti eu imploro com miseração, porque eu sei que depois desta vida, na outra lida, eles também enxergarão. Obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus. Ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do olmeiro, as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais. A voz melodiosa, canora melancólica do boiadeiro e a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles voltarão a sentir. Muito obrigado pela minha voz, pela sua voz, pela voz que ama, que canta, que declama, pela voz que ensina, que alfabetiza, que ilumina, pela voz que trauteia uma canção e que o teu nome profere com sentida emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta dor no teu reino de amor, eles também cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, mãos que semeiam, mãos que agasalham, mãos que apertam mãos, mãos dos adeuses, mãos que limpam feridas, que enxugam lágrimas e mágoas das vidas, mãos de sinfonias, de poesias, de cirurgias, de psicografias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio, sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso bailar diante do meu corpo perfeito. Eu quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, infelizes, marcados, amputados, deformados, paralisados, que não podem andar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se esse lar é uma mansão, uma tapera, uma favela, um gravato de dor, um bangalô, um ninho, uma casa no caminho, seja lá o que for. Mas que dentro dele esteja a figura do amor. O amor de mãe, ou de pai, de mulher, ou de marido, a presença de um amigo ou de um irmão, alguém que nos ofereça a mão, pelo menos a companhia de um cão, porque é muito triste viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, uma cama para repousar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, eu te direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Muito obrigado porque creio em ti.
pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pela sua atenção. Muito obrigado, senhores.